Não sei se alguém está aqui não me conhece ainda, meu nome é Carla, né? Eu farei o estudo da noite de hoje. Sou estudante, como todos nós aqui somos, né? E vamos estudar juntos hoje. Como de costume, vou fazer uma leitura para começar a analisar, né, nosso ambiente, fazer prece. No livro Vida Feliz, por Divaldo Franco, Joana de Ângeles. Acostuma-te à verdade. O ato da mentira branca, também chamada inocente ou social, levar-te-á a graves, empurrando-te para o ladaçal da calúnia e da maledicência frequente. A fagulha produz incêndios semelhantes aos gerados pela labareda crepitante. Os grandes crimes se originam em pequenos delitos, não alcançados pela justiça, que enseja o agravamento do mal. Usa da severidade moral para contigo, não embarcando nas canoas das conveniências gerais. Cada pessoa responde por si mesma, e os seus atos ficam gravados na consciência individual. Sê tu mesmo em constante progresso moral. Jesus, bondoso amado Mestre, espiritualidade divina, queremos lhe agradecer por esta oportunidade, por estarmos aqui nesta noite de hoje, Senhor. Agradecer pela presença dos bons amigos, que com certeza irá fazer em nós as palavras, o ensinamento necessário, o entendimento necessário nesta noite de hoje. Te pedimos, Senhor, que nos dê permissão de abrir o nosso estudo, que você age neste momento. Que assim seja. Bom, confesso a vocês que eu estou um pouquinho nervosa. Eu achei que falar desse tema ia ser mais fácil, inocente. Porém, não é tão fácil, né? Eu descobri nesses últimos 15 dias que quanto mais eu leio sobre a Bíblia, sobre a formação da Bíblia, sobre as incoerências bíblicas, sobre a língua hebraica, menos eu sei. Eu descobri que quanto mais eu estudo sobre a reencarnação, mais eu preciso aprender, mais eu preciso estudar. Então eu descobri que eu sou um grãozinho de areia, né, na areia de um oceano inteiro de sabedoria ainda. Ou seja, quase nada eu sei, né? Então, para começar, Bíblia e reencarnação. Aí essa foto eu achei muito bacana quando eu achei ela na internet, ó, reencarnação na Bíblia, está lá embaixo, renascer de novo, né? Nós não vamos achar o termo reencarnação na Bíblia, não vamos achar essa palavra reencarnação na Bíblia. Por quê? Porque essa palavra foi falada em 1850 por Leon Denis, né, Allan Kardec. Então esse termo reencarnação não há na Bíblia. Nós vamos achar ele no nascer de novo ou em palingenesia. Palin, que significa de novo, do grego, e Gênesis, que significa geração. Então, nova geração, gerando de novo, né? Palingenesia. É o mesmo que reencarnação, palingenesia e nascer de novo. Então, eu começo assim com umas perguntinhas básicas, né? Que é a Bíblia? A Bíblia é um livro sagrado? De onde vêm os textos presentes na Bíblia? Na Bíblia está expressa a visão humana sobre a divindade e seus mandamentos ou somente a palavra de Deus? São perguntas que nós espíritas, que muitos ateus que se dizem ateus, né, porque na verdade não existe ateu, fazem a si mesmo. São perguntas que eu já me fiz, né? Então vamos lá. A Bíblia é o resultado de séculos e séculos de histórias contadas de pai para filho, posteriormente registradas basicamente em pergaminho e papiro.
visto que os acontecimentos narrados do Antigo Testamento se passaram por volta do século XIV a.C. e só foram escritos por volta do século 800 a.C. Então, olha quantos séculos, quantas décadas, quantas pessoas desencarnaram e reencarnaram, né? E foram passar essas histórias, né? A ponto delas serem escritas nesses pergaminhos e papiros para depois passar para essa Bíblia, esse livro que a gente conhece aí. Já o Novo Testamento começou a ser escrito nas epístolas de Paulo, cerca de 50 anos depois da crucificação de Jesus, E os evangelhos dos apóstolos por volta de 70 a 80 anos depois de Jesus, né? Então, ou seja, também se passaram décadas, muitos anos, muitos dias, horas, né? Para começar a ser escrito as parábolas de Jesus, as passagens de Jesus, após o seu desenlace aqui físico. Sendo assim, a Bíblia é um conjunto de conhecimentos passados verbalmente, de uma mente para outra, com diferentes maneiras de agir, pensar, interpretar e falar. Realmente, se nós pararmos hoje para analisar, essa semana mesmo, eu assisti um vídeo no Instagram e tinha uma imagem lá, uma foto. E quem postou pediu para que nós descrevêssemos lá, comentássemos o que estávamos vendo nessa foto. Eu vi um cão escuro, dos olhos assim, 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 que parecia estar com raiva. A outra pessoa viu um lobisomem assim, assim. A outra viu um homem de capa preta, né? Realmente nós somos seres humanos, seres individuais, com capacidade de agir, pensar, interpretar, diferentes umas das outras. Né? Então, geralmente assim, eu posso chegar e falar, poxa, eu achei a blusa da Aninha assim, 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 e a outra pessoa não achar a mesma coisa. Eu vou chegar na frente, vou dar a minha opinião e a outra pessoa vai dar a opinião dela. A Bíblia, em grego, significa os livros. Após ser considerado livro sagrado, só foi traduzida lá de hebraico, né, no ano de 382 para o latim, e depois já no ano de 1500 em várias outras línguas, sendo que na língua portuguesa só em 1748 pôde ser traduzida, e atualmente, acreditem se quiseres, há mais de 25 traduções na língua portuguesa. E gente, o que eu achei de incoerência, nem dá para colocar tudo que a gente ficava aqui a noite toda. De uma para outra, vocês não têm noção de uma para outra. São muitas. Mas Haroldo Dutra, até peguei o livro Aninha emprestado uma vez. Ele tem João Batista, o Novo Testamento ali, em hebraico e traduzido. E nós vemos que há muitas modificações desnecessárias. Porque é possível adulterar o J, mas não o abecedário inteiro. A essência vai continuar ali. Principalmente para aquele que lê a Bíblia com os olhos do Espírito e não com os olhos da matéria, né? Para vocês terem ideia, eu peguei uma Bíblia, né, traduzida por um Franco, um pastor, e lá estava a palavra homossexualismo. E eu na hora fiquei passada, por quê? Olha só, a Bíblia foi traduzida para o latim primeiramente no ano de 382. A palavra homossexualismo foi escrita por Karl Marx Kepler em 1869. Essa palavra não existia na época que a Bíblia foi escrita, no pergaminho, no papiro. Deixa eu te perguntar, Carla, no Antigo ou no Novo Testamento? Na história de Sodoma e Gomorra. Nas duas? Sim. Na Bíblia está nos dois? Na Bíblia, isso daí, né? Eu encontrei Bíblia que no livro da sabedoria, né? A Bíblia dos Evangélicos foi tirada desse livro, mas a Bíblia Católica tem o livro, né, da sabedoria. Este livro da sabedoria, gente, ele contém um conhecimento muito grande sobre a reencarnação, sobre os conhecimentos da reencarnação naquela época,
Quem quiser dar uma lida, é muito bom, mas leia com olhar reencarnacionista, tá? Mas neste livro da sabedoria, eu encontrei uma Bíblia, né, que está escrito que é proibido o espiritismo. Sabendo que o espiritismo, esse termo espiritismo, foi falado por Allan Kardec em 1857. Espiritismo significa doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, né? Em 1857. Ou seja, há 2000 anos atrás já tinha essa palavra? Não tinha essa palavra. Não tinha como ela estar ali na Bíblia, né? Eu encontrei, não é em si a Bíblia, mas uma explicação de um livro que diz que foi tirado da Bíblia e tal. Não preciso falar que nós estamos aqui para falar de religião, mas sim do conhecimento específico bíblico, né? Eu encontrei ali uma explicação contradizendo contra a reencarnação, colocando lá como se a palavra reencarnação também já estivesse na Bíblia. Essa palavra foi falada na Gênesis em 1850 por Kardec. Então a gente vê como foi sendo colocada a visão humana, a minha visão, o meu preconceito, o meu aceito, o meu não aceito, dentro do contexto bíblico, ao longo desses séculos, desses milênios que foram aí passando, né? Então, certamente que em meio a tantas traduções, muitos ensinos foram perdidos, modificados, outorgados pela visão humana de cada um na sua tradução, né? Não precisa procurar muito para a gente ver. Eu acho que abrindo o Google e procurando as diversas traduções bíblicas, vocês vão encontrar, porque eu encontrei muita coisa e nem precisei procurar muito. E aí eu trouxe para vocês algumas dessas divergências para podermos analisar melhor essas divergências aí, até chegar no contexto reencarnação, né? Por isso hoje encontramos tantas incoerências nos textos bíblicos. No Antigo Testamento encontramos um Deus de ira, que se arrepende, que incita ofertas em holocaustos e rituais, um Deus que pune, que cobra, gente. No Antigo Testamento nós conhecemos, nós encontramos este Deus. Porém, no Novo Testamento conhecemos um Deus que ama, um Deus perfeito, um Deus inteiro de esperança, fé e bondade, livre de dogmas, livre de rituais, um Deus de espírito, um Deus que perdoa e nos ensina a perdoar. Eis aí o porquê que muitos que eu conheço dizem que não gostam de ler a Bíblia porque eles não entendem qual é o Deus verdadeiro. O Deus de Moisés, de Isaac, de Jacó, o Deus de Jesus, o Deus do Antigo Testamento, o Deus do Novo Testamento, né? Mas ao longo do estudo, nós sabemos quem é Deus realmente. Deus é amor, nada existe fora do amor de Deus. E aí vamos começar em algumas incoerências. Lá em Gênesis 1:31, tá assim: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Todo mundo aí conhece a historinha, que depois de 7 dias Deus tinha criado o planeta. Então ele olhou e viu e achou que era tudo muito bom. Já em Gênesis 6:6 tá assim: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Se era muito bom. Se era muito bom, se ele ficou maravilhado, como que daí a pouco ele já está arrependido? Pera aí, Deus que é onipotente, onisciente, onipresente, tudo sabe, tudo vê, ele vai se arrepender, né? Ele não saberia, né, das perfeições e imperfeições da raça humana? Se fosse assim, ele não nos daria o livre-arbítrio. Vamos continuar aí na Gênesis. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis capítulo 1, versículo 27. E aí lá em Gênesis 2:22 já está assim: e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Para entender
nesses dois versículos, é preciso primeiro voltar lá no hebraico, entender o que significa Adão, que não é um nome específico, de onde veio este nome Adão. É preciso também olhar com os olhos do Espírito e estudar, entender que nós viemos do princípio inteligente. Aí todos nós, há a imagem e semelhança de Deus, mas não a imagem e semelhança física. A imagem e semelhança de Deus está em nós através do princípio inteligente. Fomos todos criados simples e ignorantes, com a capacidade igual para todos de evoluir. Viemos do amor perfeito e um dia viveremos neste amor perfeito. Um dia encontraremos essa perfeição. Então vamos pensar como se fosse assim, em nós há a imagem e semelhança de Deus, sim, há o DNA de Deus dentro de nós. Mas não há em nós a imagem física de Deus, sabe por quê? Porque João 4,12 diz assim, ninguém jamais viu a Deus. Então, como vou dizer que sou a imagem e semelhança física de um Deus que ninguém jamais viu? Ninguém sabe como é a fórmula física de Deus. Se ele tem uma fórmula física, porque no livro dos Espíritos, Kardec não pergunta quem é Deus, pergunta o que é Deus. Né? Aí nós vamos ler um pouquinho aqui sobre Adão e Eva, para entendermos melhor também essa parábola ali atrás, essa historinha da criação. Significado do nome Adão. Adão significa homem, terra, humanidade. Então Adão significa humanidade. Não foi criado um homem e depois tirado da costela dele uma mulher. É uma metáfora, uma parábola que precisa ser estudada, compreendida. Porque na língua hebraica, Adão, né, a partir do hebraico, Adão, o nome Adão pode significar simplesmente homem ou humanidade. Essa palavra está intimamente ligada com o hebraico Adamá, que significa terra. Allan Kardec, no livro A Gênese, capítulo 11, em A Gênese Espiritual, nos itens de 38 a 46, nos esclarece sobre Adão e Eva, quem foi Adão e Eva. Segundo o ensino dos Espíritos, foi uma dessas grandes imigrações, ou se quiserem, uma dessas colônias de espíritos, vinda de outra esfera, que deu origem à raça simbolizada na pessoa de Adão. E por esse motivo chamada raça adâmica. Quando chegou à Terra, o planeta já estava povoado desde tempos imemoriais. Adão e seus descendentes são representados na Gênese como homens essencialmente inteligentes, visto que, como desde a segunda geração constroem cidades, cultivam a terra, trabalham os metais, seus progressos nas artes e na ciência são rápidos e duradouros. Não se conceberia, portanto, que esse tronco tenha tido como ramos numerosos povos tão atrasados, de inteligência tão rudimentar, que ainda em nossos dias rastejam a animalidade, que hajam perdido todos os traços e até a menor lembrança do que faziam seus pais, tão radicalmente. Diferença nas aptidões intelectuais e no desenvolvimento moral atesta, com evidência, não menor, uma diferença de origem. Ou seja, o espírito de Adão e Eva, a sua linhagem, né, não coabitava o planeta Terra antes desse momento. Não sei se aqui já leram o livro Exilados de Capela ou A Caminhos da Luz, de Emmanuel. Né? E lá nos deixa claro, né, que são exilados deste planeta, anos-luz do planeta Terra, são exilados de Capela. Assim como o planeta Terra está passando por esse momento aí de regeneração, vai passar a ser um planeta mais limpo, de espíritos um pouco mais elevados, mais inteligentes, mais capacitados no amor, né? Estes, Adão e Eva e outros que vieram naquele momento, foram exilados deste planeta.
assim como muitos serão exilados do planeta Terra, porque eles não conseguiram acompanhar a evolução de Capela. Então tiveram de voltar para um planeta mais primitivo, que era o planeta bebê chamado Terra naquele momento, para aqui trazer o seu conhecimento tecnológico. Porque, gente, independente de quantas encarnações tivermos, tudo aquilo que aprendemos hoje, aquilo que estamos hoje ouvindo aqui, fica gravado no nosso espírito. Nós não desaprendemos, sempre estamos na nossa melhor encarnação. Nós evoluímos, não regredimos. Então eles trouxeram dentro deles, intimamente, esse avanço, essa inteligência maior do que a raça que habitava a Terra naquele momento. Porque a doutrina espírita, ela caminha junto com a ciência. E há um marco científico que antes de Adão e Eva, antes aí dessa história, desse momento, desse contexto bíblico, que na verdade, segundo os espíritos, Adão e Eva habitou a Terra há mais de 4.000 anos, Antes disso, como é que se diz? Não havia ali a formação de uma linguagem específica entre um e outro. Não havia ali a formação de cidade, não tinha o conceito de família, de dar nome a objetos, nem nada. E a partir daí desse momento, desse marco, que esses exilados de Capela mais evoluídos vieram para o planeta Terra, começou-se esse processo de evolução mais avançado. Então esses são Adão e Eva, esses são aqueles que vieram com eles. Basta ler o livro Exilados de Capela, Caminhos da Luz também, vai ficar muito bem claro também para a gente, Então, continuando ali no livro dos Espíritos, dizer que todas essas almas, faziam parte da colônia de espíritos exilados na Terra ao tempo de Adão, e que se achavam manchados dos vícios que lhe acarretaram ser excluídos de um mundo melhor. É o que eu acabei de falar. Por muitos vícios, muitas paixões materialistas, eles foram exilados para esse planeta primitivo que era a Terra naquele momento. E aí vamos contar a historinha para a gente ver que dentro da própria história fala tudo isso que Kardec fala no livro. Fala tudo isso que Exilados de Capela fala. Conta-se que Adão e Eva eram os primeiros habitantes da Terra, e da união dos dois nasceram os dois primogênitos. A narrativa bíblica conta que Abel e Caim eram filhos de Adão e Eva, e que Caim era agricultor, enquanto Abel era pastor de ovelhas. Ambos ofereceram sacrifícios a Deus, mas apenas o de Abel foi aceito. Caim ficou furioso e acabou matando seu irmão. Eu fico pensando assim, um Deus que vai querer oferta em holocausto, de sacrifício de animal morto, disso, daquilo. Para que Deus, que é dono de tudo, vai querer isso, Criou tudo. E então Caim foi expulso do Éden e teria de viver fugindo e com medo de que outras pessoas o fizessem mal. Espera aí. Olha aí, mais uma incoerência grande. Se só havia Adão e Eva, tiveram 2 filhos. Um matou o outro, fugiu. Ele ia estar fugindo de quem? De quem que ele ia estar fugindo? Até que Caim foi para a terra de Nod, longe dos olhos do Senhor. Pera aí, Deus onipotente, onisciente, onipresente, ele não vai ver a terra de Nod, longe dos olhos do Senhor. E casou-se lá e teve filhos, edificou uma cidade. Com quem que ele iria se casar se só tinha os 4 da terra? Com que animal, com que ser que ele iria se casar lá? E aí, assim, só para terminar aqui, a gente vê que não dá tempo de eu explicar a fundos, esse trecho, mas quem quiser entender mesmo, vai na Gênesis, lê Severino Celestino, que
e vocês vão entender muito bem sobre isso aí. Muito bom. Leia e procurar que vocês vão entender muito bem sobre a ligação, né, desta passagem com o momento que eles foram exilados de Capela para o planeta Terra. Onde é essa terra de Nod? Onde é este Éden? É mais uma incoerência bíblica bacana também, muito clara também, ó. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel. E ali nós já estamos, gente, na 2 Samuel, já saímos lá de Israel. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel. E incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, numera Israel e Judá. Então, 2 Samuel está assim. Mas lá em 1 Crônicas já está assim. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. Então quem incitou Davi a numerar Israel? Foi a ira do Senhor ou foi Satanás? Claro que a ira do Senhor não vai ser, porque em Deus não existe ira, só amor. Né? É uma incoerência bem, como é que fala? Trágica. É uma incoerência bem explícita que a gente tem na Bíblia, né? E aí eu vim falar também para vocês sobre a reencarnação, né? Deixando um pouco essa parte aí das incoerências bíblicas. Vou passar para vocês um pouquinho sobre reencarnação e por que eu quis colocar a parte da incoerência para chegar na reencarnação. Mas antes de falarmos sobre reencarnação, é preciso entendermos, né, a diferença entre reencarnação e ressurreição. Quais os momentos na Bíblia que houve essa ressurreição e quais os momentos na Bíblia que realmente Cristo e outros falavam de reencarnação. Todos conhecem aí a passagem de Lázaro, né? Eu resumi para não ficar tão grande, né? Mandaram-lhe, pois, suas irmãs mandaram-lhe até Jesus e dizer a Jesus: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. As irmãs de Lázaro chegam e dizem a Jesus, né? Mas Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ouvindo, pois, que estava enfermo, Jesus ainda ficou mais 2 dias no lugar onde estava. E, antes de ir, exclamou claramente: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Aqui, Jesus afirma que Lázaro não estava morto e afirma que a doença não era para morte, não era de morte. E afirma que seria para a glória do Senhor, porque o Filho de Deus seria glorificado por ela. Aí nós já pensamos, né, que Jesus seria glorificado por chegar lá e acordar Lázaro. Também pensava só assim, gente, vi só por esse lado. Mas assistindo essa semana uma palestra do meu amigo Raul Teixeira, eu percebi que Lázaro também é filho de Deus. Não só Jesus. Que Lázaro estava enfermo, estava doente, psicologicamente, espiritualmente. E que após esse processo de letargia, de catatônia que Lázaro passou, ele voltou um novo homem. Ele ressurgiu um novo Lázaro, a fim de agradecer mais ao Senhor pela oportunidade de estar aqui na terra. Então não é só Jesus que seria glorificado, mas também Lázaro como filho de Deus, né? Para quem não sabe o que é letargia, catatônia, o que é? É um processo, eu não sou médica, não sei explicar direito, não sei se tem algum médico aqui para ajudar, né? Mas há pouco tempo mesmo aconteceu com o filho de uma conhecida minha. Ele começou a sentir muito sono, muito cansaço. Eles acharam que ele estava com anemia, fez exame, deu anemia. E no belo dia, a faxineira funcionária chegou em casa e tentou acordar ele
Ele não alertou, ficou ali e acabou dormindo de novo. Então o pai chegou, a irmã chegou, a mãe chegou. E quando se fez 16 horas que ele estava dormindo sem acordar, o pai foi tentar acordar ele e não conseguiu. A mãe já chegou dentro do quarto gritando, achando que o filho estava morto. E o pai nem ligou para a ambulância, pegou o filho de 26 anos no colo e correu para o hospital. Chegando no hospital, sentiram pulsação e falaram, ele não está morto, está passando por um processo de letargia. O que é isso? Né? Simplesmente, ele está dormindo, é um sono profundo. Vamos colocar ele agora nos aparelhos, vamos ligar assim, vamos aplicar assim, e todo aquele boloê, né? Para reativar essa função cerebral dele sobre o corpo. Gente, hoje, século 21, aconteceu isso. Tem os médicos lá com os aparelhos e tudo para ver. E na época de Lázaro, nem pulsação não sabiam que existia. Quantos podem ter sido enterrados vivos? Né? Mas Jesus, que não via a face, mas face da face. Jesus já chegava, olhava para a Aninha e via o espírito, a áurea dela. Não só o corpo físico. Antes dele chamar Lázaro, telepaticamente já estava em diálogo com o espírito protetor de Lázaro. O livro Há 2000 Anos também fala isso. Né? E aí, com aquela voz bonita, firme, mas de autoridade, piedosamente, e autoritariamente ele diz, Lázaro, levanta, acorde. E ordena que abrissem ali o túmulo e Lázaro sai. Um homem glorificado agora por Cristo, a aprender sobre Cristo, sobre os ensinamentos de Cristo, a ser agora o instrumento de Deus. Também há a ressurreição da filha de Jairo, que se repete a mesma coisa praticamente, né? Jesus chega dentro da casa lá de Jairo, o lugar estava cheio de pessoas que choravam por causa da morte da menina. E Jesus disse que a menina não estava morta, mas dormia. Mais uma vez, Jesus afirma. Então Jesus pegou-a pela mão e disse-lhe que se levantasse. E ela se levantou e andou. Em seguida pediu aos pais da menina que dessem a ela algo para comer. A criança estava fraca. O pai da minha filha, eu esqueci agora, fugiu da minha mente o nome do problema que ele tem, mas é aquele problema que 3 em 3 horas você tem que se alimentar. Isso, hipoglicemia. Uma vez, nós fomos fazer uma viagem de ônibus e ele passou sem comer, tinha comido só chocolate, ele passou. Daí a pouco ele estava indo para o ponto de ônibus, quando ele levantou, ele caiu, bufo no chão. E eu fiquei doida. Os colegas da faculdade doidos, todo mundo doido. Aí corre aquele irmão, vai ver. Hipoglicemia, ele não pode ficar sem se alimentar. Gente, ele estava como morto, eu fiquei apavorada. Né? Aí deram soro a ele para alimentar. Falaram para ele sair dali já comer, já levei alguma coisa para ele comer lá em Alegre mesmo. Acabou. A morte dele acabou. Né? E isso nós sabemos hoje. Mas na época de Cristo não se sabia. Tanto que Jesus ele afirma que ela não estava morta. E ainda pede no final aos pais dela que a alimentassem. Então há esses 2 momentos aí que são colocados como ressurreição na Bíblia. Né? Ressurreição é a volta do Espírito no mesmo corpo. Mas Jesus, o maior conhecedor da lei de Deus, sabia que somos regidos pela lei natural de Deus, a lei imutável.
Dizer que Jesus não fez o milagre de fazer um espírito de alguém voltar ao corpo novamente não diminui a grandeza de Jesus, o galardão de Jesus. Muito pelo contrário, o engrandece ainda mais. Porque mostra Jesus conhecedor da lei e dos ensinamentos de Deus. Mostra Jesus um Jesus que obedece à lei natural de Deus. Jamais que Jesus passaria por cima da lei natural de Deus para fazer um milagre, para provar o seu poder à humanidade. Jesus jamais faria isso. Então, certamente, que se estivessem realmente mortos, se o Espírito houvesse se desligado do corpo físico, nem mesmo Jesus o faria. Porque Jesus é o nosso modelo, o nosso exemplo do que é obedecer à lei de Deus, seguir a verdadeira lei de Deus, a lei natural de Deus, a lei de causa e efeito, a lei do amor. Então isso não diminui Jesus, isso engrandece ainda mais Jesus, mostra que Jesus tinha muito mais faculdades que o povo naquela época. Mostra que Jesus já naquela época sabia do processo de letargia que muitos naquela época não sabiam. Então isso não diminui Jesus. Né? Então, ler a Bíblia com um olhar reencarnacionista é a única maneira de dar verdadeiro sentido e valor ao Evangelho de Jesus. Para extrair a essência da palavra, antes é preciso compreendê-la. Não conseguiremos extrair a essência das parábolas de Jesus, da Gênesis, sem antes compreender o verdadeiro sentido da vida, o verdadeiro motivo de estarmos aqui. Evoluir. Terra, planeta, escola. Assim como a ressurreição da carne, a reencarnação do Espírito também está na Bíblia. Porém, a palavra reencarnação ainda não existia naquela época. Sendo assim, para se falar do pouco e vasto conhecimento que tinham da reencarnação, falavam em nascer de novo. E na Bíblia, nós temos aí, vou ler também, resumir um pouquinho, essa passagem onde nos fica claro, que o povo daquela época cria em reencarnação. Que a reencarnação já estava impregnada na população naquela época. A reencarnação está na Torá. Os judeus, aqueles que ficam aqueles negocinhos, aquela barra preta e tudo, eles acreditam na reencarnação, eles são reencarnacionistas. Jesus não veio à Terra provar a reencarnação, pregar a reencarnação, porque aquilo que estava na Torá não era discutido, era só seguir e acreditado. E a reencarnação já estava na Torá. Então Jesus não precisava provar a reencarnação. Ela já estava impregnada nos conceitos judeus daquela época. E ela não começou naquela época. Os hindus, celtas, astecas já tinham ideias reencarnacionistas muito antes da vinda de Jesus, muito antes de se formar o povo na Judéia. Então vamos ler um pouquinho esse diálogo de Jesus com Nicodemos. Resposta de Jesus a Nicodemos: em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus: em verdade digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito.
Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Gente, não sabia o caçom para saber que nós somos gerados dentro de uma água. Aqui, né? Não sabia. Mas nós somos. Ali aquele embrião vai se formando dentro daquela água, né? Gelatinosa ali, e ali fica aquele corpinho até o momento do seu desenlace do corpo da mãe ali, vamos dizer assim. Eu costumo falar que renasce já no momento que foi gerado ali. Começou. Porque o espírito já está ali do lado ligadinho, querendo já reencarnar, aflito que passa os 9 meses já para ter mais uma oportunidade de reencarnação. Né? E sabemos nós que não conseguimos viver sem água. Não conseguimos. Água é vida sim, não conseguimos viver sem água. E o espírito é aquele que anima, é o ânimos, que dá vida, que dá forma para que essa água consiga viver, residir neste corpo nosso. Então Jesus já sabia que o nosso corpo, 70% água, era animado por esse espírito durante toda uma encarnação. E o final diz, o espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem. Eu não sei nem se eu nasci, se eu morei possuído em outra encarnação. Né? Nem para onde vai. Eu não sei onde eu reencarnarei na próxima encarnação. Eu espero não ser exilado do planeta Terra, não. Eu espero continuar aqui mais um pouquinho. Pelo amor de Deus, não quero um planeta sem água, sem energia, sem internet, não. De jeito nenhum. Então, o mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito, né? E temos ali também o diálogo sobre Elias, né? Quando os discípulos chegam, interrogam Jesus dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo lhes disse: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram dele tudo o que quiseram. Aí esse finalzinho, gente, esse finalzinho aqui dessa parábola, ele nos deixa claro que a ideia da reencarnação estava impregnada nos discípulos de Jesus, nos apóstolos. Olha só. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Se Elias veio primeiro, estava em outro corpo, João Batista está em outro tempo, em outro corpo, como que os discípulos, sem acreditar na reencarnação, entenderiam que Elias era João Batista? Eis aí há uma afirmação explícita da reencarnação na Bíblia, né? Então, também temos lá em Jeremias, né? Antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Nós, antes de reencarnar, temos o nosso cronograma reencarnatório. Né? Já viemos com este cronograma. A gente lá promete muita coisa, chega aqui para cumprir 5% é muito difícil. Mas vem com esse cronograma. Ou seja, não somos daqui, estamos aqui para espiar, aprender a amar, ensinar a amar, evoluir. Todos nós já chegamos na Terra com nossas bagagens, sejam elas boas ou ruins, leves ou pesadas.
dependendo dos nossos atos, ações de outrem, a nós e aos outros. Somente a lei da reencarnação pode provar que Deus é soberanamente justo e bom. Pois todos que lançarem mão da espada, pela espada morrerão. Da mesma maneira de que todos que lançarem amor por amor viverão. Lei de causa e efeito. E aí, o tempo já está em cima, eu acho que já está. Eu vou ler para vocês esse poema muito bacana sobre a reencarnação, né? Mas antes queria assim dizer, eu resolvi fazer esse estudo porque acredito eu que muitos espíritos evoluídos estão reencarnando a partir, desde 2019 no planeta Terra. Nós abrimos aí a internet, mesmo essa semana eu abri, tem um menino de 4 anos que ele dá aula para médico, cardiologista. Eu acho que é Iago o nome dele, Iago, ele dá aula para cardiologista. Tem uma criança de 5 anos que ele já é, como é que eu posso falar, maestro. Criança de 3 anos que senta na frente do piano e toca tudo que você imaginar sem nunca ter feito uma aula. Criança de 6 anos que fala todas as línguas e conhece até o hebraico. Né? Quem explicaria para essas crianças a função delas no planeta Terra, a necessidade delas de serem boas no planeta Terra? A doutrina espírita, gente. É uma missão de nós espíritas auxiliar esses espíritos evoluídos que reencarnaram aí para evoluir o nosso planeta, para preparar o nosso planeta para a regeneração planetária. Né? Porque sabemos que vai haver o expurgo planetário antes de que aqui só fique espíritos mais evoluídos. Não digo de evolução celeste grande, mas espíritos afins de trabalhar no bem, a fim de trabalhar no amor, a fim de ajudar a evolução do planeta, da humanidade, dos animais, das plantas, do ar, do universo, de tudo. Então é necessário que nós, espíritas, tenhamos em mente que precisamos auxiliar as outras doutrinas também a conhecer a verdade, para a verdade libertar o coração da humanidade das amarras do materialismo, dos dogmas, do amor aos bens materiais, bens físicos, do egoísmo. Então que esse médico não seja egoísta, querendo só enriquecer com a sabedoria que ele trouxe, quem sabe até de outro planeta. Né? Que este maestro, que este menino que entende todas as línguas já, que fala de todos os planetas, planeta que eu nem nunca vi falar o nome, escute através da doutrina espírita, através dos ensinamentos de Jesus, esclarecidos por Kardec, na lei de caridade, na lei de amor, na lei de causa e efeito, que é necessário usar desse conhecimento para um bem maior, não só para o bem de si próprio. Então é por isso que eu quis trazer esse estudo, e eu tenho certeza que essas palavras de quem nada sabe que está aqui na frente vai fluir, né? E eu tenho certeza que todos nós vamos ajudar um e ajudar um, e isso se torna uma corrente grande, a fim de auxiliar esses 300 grandes evoluídos que reencarnaram aqui, para auxiliar a evolução da humanidade. Sendo assim, vou ler para vocês esse poema maravilhoso, né?
que se chama reencarnação. Nem você está chorando? Vamos lá. Reencarnação. Nascida numa velha primitiva mina, corre milênios rolando pelas pedras, na descida de uma cachoeira, emoção e evolução. Em busca da perfeição, percorrendo toda a terra, germinando esse solo sagrado, do homem para o nascimento, os vegetais e árvores crescendo. Indo desaguar no mar, o sol aquecendo, evaporação e precipitação. A terra, a chuva trazendo, faz lembrar reencarnação, pois tudo é transformação, de moléculas e paixão de vida, revividas em todo o coração do homem em evolução. É princípio e origem da criação, a água que vem do céu, que corre pelo chão e o céu voltar. Na chuva retornar, e a terra voltar é como reencarnar. A mesma essência em corpo, matéria renovada, para a nova vida experimentar. 7 vezes, 70 vezes, que precisar o homem receber o perdão para renascer, oportunidade a esclarecer. O caminho da iluminação, justiça divina é reencarnação, lei da natureza, que espera o tempo à salvação. Quem não tem pressa em aprender a lição, sofre nas reencarnações, aprende pela dor, o que vive não viveu com amor. Tem que amar para resgatar aquele último sentiu e se libertar de reencarnar para a felicidade conquistar. Marconi, muito obrigada por vocês. Vou fazer uma prece para vocês. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, dando-nos força de perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois só teu é o reino, o poder e a glória, assim. Senhor Jesus, muito obrigado por esta oportunidade. Obrigada, Pai, por esta encarnação. Obrigada, Senhor, por esta casa espírita de portas abertas a nós, Senhor, a nos auxiliar neste aprendizado, que será eterno, com certeza. Te pedimos, ó Pai, que neste momento ampare os hospitais, as escolas, as instituições do câncer, as penitenciárias, clínicas de reabilitação. Ampare, Senhor, os governantes das nações. Ampare, Senhor, os dirigentes de todas as casas de orações, independente da religião. Ampare-nos, Pai, por misericórdia e graças.